Muito bem, então nós vamos fazer agora uma revisão de nossas aulas sobre ética. Nós começamos esse curso procurando investigar se há alguma diferença entre ética e moral. E chegamos à conclusão de que que o termo moral se refere justamente a tábuas de valores estabelecidas por diversas sociedades. E eu digo por diversas sociedades, querendo dizer que cada sociedade tem sua tábua de valores em particular. A Índia tem o seu modo de vida, a China tem o seu modo de vida, tem a sua moral, tem o seu comportamento, etc. E aí nós procuramos investigar, no decurso de nossa disciplina, nós começamos a investigar algo em torno de o que é um verdadeiro ou um bom modelo de moral a ser seguido. E nessa investigação, nós procuramos investigar alguns expoentes da humanidade e seus modelos morais. Por exemplo, nós investigamos um modelo chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo foi colocado como um modelo possível de moral. Não é isso? Então, eu comecei então a citar algumas frases de Jesus quando ele diz que aquele é o modelo do homem que deve ser aceito no paraíso, da alma que deve ser aceita no paraíso. Por exemplo, vamos investigar de novo, recapitulando, que tipo de moral sugere este nome tão mencionado na humanidade ocidental, como é o caso de Jesus Cristo. Curiosamente, Jesus, ao citar o modelo espiritual, o modelo, enfim, moral a ser seguido, numa das passagens dos Evangelhos, Jesus diz: se não voltardes a ser como uma criança de colo, não vivereis o paraíso. Muito bem, o modelo aqui citado é ser como uma criança de colo, correto? Mas que estranho, ser como criança de colo como um modelo para o próprio reino de Deus. Quer dizer, eu estou tomando como exemplo, um exemplo absolutamente exigente, ou seja, o reino de um Deus, o que seria a moral ou o comportamento adequado para viver nesse reino. Jesus então diz: ser como uma criança de colo. Então a gente precisa examinar como é que se comporta uma criança de colo. E aí a gente pode elencar alguns aspectos desse modelo. Por exemplo, uma criança de colo está despida e não sente vergonha de sua nudez. Não é? Uma criança de colo chora totalmente quando tem que chorar, esperneia, berra e logo em seguida se cala. Ela não mede, não calcula o seu choro. Mas uma criança de colo também, quando gargalha completamente. Correto?
Uma criança de colo não está pensando nem no passado nem no futuro. Ela vive o seu momento presente. Ela não está preocupada com o que vai lhe acontecer. Que outro aspecto a gente pode extrair desse exemplo, desse modelo? Parece que há ali, nesse modelo, uma criança de colo, há aí uma autenticidade, não é? Uma autenticidade natural. Então, Jesus está dando como modelo para o reino divino um modelo de autenticidade natural. Mas ele também diz que aquele que nasce do Espírito e que está pronto e na disposição correta para viver o paraíso, aquele homem que se espiritualiza, ou seja, que atinge a sua moral no grau mais elevado, ele dá um outro modelo. Que modelo é esse? Ele está dizendo: aquele que nasce do Espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, né? Ora, ser como o vento que não sabe de onde vem nem para onde vai, é um modelo excelente, um modelo de excelência para Jesus. Então vamos analisar como é esse vento que ninguém sabe de onde vai, de onde vem nem para onde vai. Já está sendo dito, é um vento que não planeja para onde está indo, nem se apega ao lugar de onde veio. Aí novamente está sendo dado como modelo um modelo de espontaneidade, de um ser espontâneo. Supõe-se que um homem de boa moral seja também um homem justo na sociedade, correto? Vamos investigar um terceiro modelo, vindo também de Jesus. Você bem sabe o que é fazer justiça, porque talvez para viver numa sociedade de excelência, se deva viver a partir e sob o modo da justiça. Então vamos investigar entre nós aqui o que seria ser justo. Ser justo é pagar o que deve? Vocês dizem que sim. Ser justo é dar a herança a alguém que tem direito a essa herança? É? Vocês dizem que sim. Ser justo é dividir bem as coisas? É isso? Sim. Está dizendo sim. Muito bem. Ocorre que Jesus conta que um dia um certo rei precisou de alguém para trabalhar em seu jardim. Lembra disso? E o que foi que aconteceu? Chegou o homem no começo do dia e começou a trabalhar no jardim. Chegou outro ao meio-dia e também passou a trabalhar no jardim. Correto? E chegou outro no final da tarde, não é? Se não me engano, e também trabalhou no jardim. Só que esse dono do jardim, quando foi pagar aos 3 trabalhadores, ele dividiu bem, deu a mesma quantia a quem chegou de manhã, quem chegou meio-dia e quem chegou de tarde. Mas nós acabamos de dizer
que fazer justiça é o mesmo que dividir segundo a medida correta. Mas estranhamente Jesus está dizendo que aquele dono de jardim pagou de igual modo, ou seja, na mesma quantia, a quem trabalhou o dia inteiro, a quem trabalhou metade do dia e a quem trabalhou um outro tanto do dia. Esse pagador foi justo? Por que ele foi justo? Tudo bem, esperemos um momento a resposta. Antes vamos refletir numa coisa. Parece que aí há a necessidade de nós fazermos uma diferença entre justiça e direito. Em toda sociedade, nós estabelecemos um código de direito. Criamos, por exemplo, uma Constituição estabelecendo direitos e deveres, não é? Estranho, nesse jardim, ninguém falou em direito, mas parece que já havia intrinsecamente o direito de receber pelo trabalho. Mas veja, na hora de pagar, esse rei não estabelece o pagamento por hora de trabalho, nem por carga de trabalho. Ele usa um outro critério. O critério que ele utilizou, qual foi? É que aquele pagamento que ele estava fazendo era justo, porque satisfazia igualmente as necessidades de todos. Alguém reclamou e disse: ora, eu cheguei no começo do dia, mas mesmo assim você deu o mesmo tanto a quem chegou no final do dia. Isso não é justo. Numa sociedade onde o direito é confundido com a justiça, parece correto o raciocínio desse primeiro trabalhador. De fato, ele chegou no começo do dia e, portanto, supõe-se que ele tenha mais direito do que os outros. Mas Jesus está se referindo a um rei que estava preocupado simultaneamente com o direito e com a justiça. E aí, qual é a diferença entre o direito e a justiça? A diferença é que o justo é o que satisfaz a necessidade de todos. E neste caso, o direito é o direito de receber pelo trabalho. Mas em outros lugares, poderia-se dizer que o justo seria o de direito. Por exemplo, quem trabalha 12 horas tem mais direitos do que quem trabalha 6 horas. Por quê? Porque trabalhou mais horas. Nesse tipo de sociedade, o que se leva em consideração não é a satisfação das necessidades naturais de um ser, mas se estabelece algum tipo de mérito baseado em cargas horárias. Estranho, não é? Porque, novamente, vem aí um exemplo da parte de Jesus, onde direito e justiça são distintos. O trabalhador foi reclamar pelo seu direito, mas o dono do jardim deu como resposta a ele o que justifica, o que é justo, o que diz respeito à justiça. E o que diz respeito à justiça é: a quantia que eu vos paguei
satisfaz a cada um, a si e a sua família, e as suas famílias. Estranho, não é? Porque nós acabamos de dizer que pagar na medida do direito de cada um é o justo. Mas aqui, nesse exemplo, o que está em jogo é dar a cada um o que de fato satisfaz as suas necessidades. Muito bem. Nesse terceiro exemplo de Jesus, nós podemos lembrar uma coisa. Num país onde o direito é constantemente confundido com a justiça. Num país onde se criam leis, onde se estabelecem deveres e direitos, e a única coisa que precisa ser vista parece ser o cumprimento desses deveres e direitos. Como se nós não estivéssemos mais perguntando o que é justo para a nação, mas o quanto essa nação tem que se submeter aos deveres da Constituição, aos direitos e deveres escritos por homens comuns, por homens que foram eleitos para representar a nação. Essas leis são criadas e o homem é subjugado ao cumprimento da lei. Aí nós esquecemos também mais uma coisa. Aquilo que se diz também, vindo do mesmo modelo que nós estamos ressaltando, Jesus, que a lei existe para o homem e não o homem para a lei, e que nem só de pão vive o homem, ou seja, nem só de cumprir leis. Parece que há uma outra coisa que está sendo esquecida, o que é justo. E parece que a justiça nesse tipo de país está sempre sendo confundida com o direito, como se não existisse diferença alguma entre direito e justiça. Mas o modelo que Jesus está dizendo se refere a uma administração, se refere a um comportamento que leva em consideração o que é justo. Pois bem, não se trata para aquele dono de jardim apenas ter o prazer de fazer alguém trabalhar mais tempo. Porque de fato um deles trabalhou mais tempo. Mas o pagamento que foi feito é o que deve ser considerado, porque este pagamento traz em abundância a satisfação do que é necessário para o trabalhador e sua família. Já num país onde apenas direitos, onde apenas o direito, o Estado de Direito é respeitado, muitos estão morrendo de fome e ficando sem o repouso necessário, porque agora entra na idade do repouso, do necessário repouso, ainda tendo que cumprir cargas horárias. Este homem dessa sociedade não está sendo satisfeito em suas necessidades existenciais e básicas, porque esta sociedade, esse administrador, está confundindo o que é de direito com o que é justo.
Na verdade, eu não estou fazendo partidarismo, eu estou convidando vocês a refletirem sobre o que é direito e sobre o que é justiça. Há uma diferença, vocês notaram? O justo é diferente daquilo que é de direito. Se você vive para cumprir apenas o que é de direito, você passa a esquecer muitas vezes aquilo que é justo, porque nem sempre o que é de direito coincide com o que é justo, como nesse exemplo que Jesus dá. Aquilo que aquele trabalhador pensa que é de seu direito, não obedece ao critério de justiça, mas sim somente de direito. E como é que o dono do jardim responde? O que eu vos paguei não é necessário para ti e para a tua família? Porque se eu tivesse pago ao que chegou no final da tarde, apenas 1/3 do que eu paguei a quem chegou no começo do dia, ele não teria condições de alimentar a si e a sua família. Eu cumpriria um direito, mas eu não estabeleceria a justiça de satisfazer as necessidades reais. E uma nação não pode viver sem satisfazer as necessidades reais de sua população, por causa do Estado de Direito, por causa da tábua de valores, por causa das leis que devem ser cumpridas, sacrificando o que é justo para satisfazer uma nação. Ou seja, numa nação, o mais importante é a própria nação. E o direito estabelecido, a lei criada, deve estar a serviço da satisfação das necessidades reais dessa nação. Mas o que é que nós vemos em muitos casos? Nós estamos vendo nações sendo sacrificadas, populações sendo sacrificadas, para que a lei seja cumprida. Mas o mesmo modelo que nós estamos estudando, Jesus diz que a lei existe para o homem e não o homem para a lei. A lei é criada para estabelecer a satisfação da nação, para estabelecer, para cumprir a satisfação das necessidades existenciais e naturais da nação. Vejam que loucura! Se nós temos como critério estabelecermos, temos como objetivo estabelecermos a reorganização de uma sociedade, nós o fazemos para devolver à população dessa sociedade o bem viver. É para isso que são eleitos governantes, é para isso que são eleitos, são coroados reis, é para isso que existem aqueles que cumprem, aqueles que estabelecem a administração, a gestão, enfim, que ordenam o bom funcionamento de uma sociedade. Mas quando a sociedade passa a viver apenas para cumprir leis, estes valores são invertidos. E nessa parábola que conta Jesus, quando escutamos logo no início,
parece que quem está invertendo os valores é o dono do jardim. Mas no final, por quê? Porque parece que ele está pervertendo o direito. Mas no final nós compreendemos que ele não deixou de pagar a nenhum e, portanto, cumpriu o direito e ainda deu na medida abundante para a satisfação das necessidades reais desses. Ou seja, cumpriu o direito e foi justo. O que é que nós estamos vivendo no mundo? É isto. Além de estabelecer direitos, esses direitos são justos ou são apenas cumprimentos de leis? Fica aí a reflexão desse terceiro exemplo, retirado, extraído de um homem que é considerado um expoente, um modelo de excelência para a humanidade. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Esse mesmo homem, de quem nós estamos extraindo alguns modelos de moral, também em algumas ocasiões disse que os mansos herdarão a terra. Contudo, quando viu o templo sendo transformado num comércio, ele faz um chicote, derruba as mesas dos cambistas, aparentemente contradizendo o valor que dá aos mansos. Quando escolhi o modelo de Jesus como modelo de moral mais alta, me passou pela mente em algum momento qual seria o perigo de escolher Jesus como modelo de moral. E aí eu não quis realmente escolher qualquer um. Eu quis escolher aquele que é no mundo ocidental talvez o mais excelso modelo de moral. Mas veja que aparentes ambiguidades no comportamento desse modelo de moral. O fato é que quando nós estamos pregando Jesus em algumas instituições, nós temos a sagacidade de retirar desse modelo os lados, os comportamentos que nos parecem ambíguos, contraditórios e polêmicos. Nós mostramos um Jesus pela metade, na maioria das vezes, o bonzinho, que está sempre quietinho, que obedece aos costumes humanos das boas maneiras. Mas como nós estamos falando de um modelo de moral que pode ser considerado o melhor, vamos investigar mais um pouco se este modelo tem esse comportamento tão condizente com a hipocrisia da sociedade. Jesus ora diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, para num outro momento fazer um chicote. Jesus concorda que a lei deve ser cumprida e, portanto, que deve-se honrar a pai e a mãe, mas em outro momento diz a mãe dele, manda dizer por um discípulo, que sua mãe e seus irmãos são aqueles que estão ouvindo a palavra que ele estava dizendo. Quando, interpelado pela mãe na festa de Cafarnaum, sobre a falta do vinho, ele pergunta a ela o que tem isso a ver com ela e com ele. Em algum momento de ira, quando vai passando perto de uma figueira, somente pelo fato de ela não ter figo para alimentar a ele e a seus discípulos,
ele amaldiçoa essa figueira. E são vários outros os exemplos que se pode dar para demonstrar que essa personalidade de Jesus, ela é um tanto quanto, sob uma dada perspectiva, ambígua, a ponto de um filósofo escrever um livro chamado Por que Não Sou Cristão? Se nós podemos seguir esse modelo de moral, eu pergunto a vocês, como seguir um modelo que é como o vento? Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Como seguir um modelo que é como aquele rei do jardim, está mais preocupado com o que é justo do que com o que é de direito? Como seguir um modelo que é como uma criança de colo, chora quando quer, ri quando quer e não sente vergonha de sua nudez? A pergunta que nos cabe agora é: qual é a verdadeira moral deste modelo chamado Jesus? É uma moral que se baseia em vontade de uma sociedade ou numa espontaneidade da verdade particular desse ser chamado Jesus? Fica então a pergunta: qual a diferença entre verdadeira moral e hipocrisia? Bom, avaliemos então um pouco o que pode ser considerado hipocrisia. Parece que a hipocrisia é você aparentar ser o que você não é. Você fingir um sentimento que você não tem. Fingir uma verdade que você não possui. Parece então que o modelo do hipócrita não se aplica a Jesus, tanto quanto o modelo de Jesus não é aplicável aos hipócritas. Então eu vos pergunto, o que é que define a verdadeira moral? De onde é que surge, de onde é que brota no homem a verdadeira moral? E que relação moral estabelece com ética? São a mesma coisa? São perguntas, são reflexões que devem existir num curso de ética. Como é que nós, seres humanos, temos vivido? Guiados pela hipocrisia ou por uma verdadeira moral? E no caso, o que seria a verdadeira moral? O que é a verdadeira moral para Aristóteles? Não há diferença entre ética e moral? Aristóteles fala de uma moral espontânea ou de uma moral cultivada por hábito? Mas ele também não está dizendo em nenhum momento que essa moral deva coincidir com a hipocrisia. Aliás, a ética nicomaqueia tem como finalidade a felicidade. Correto? E para tal, o caminho viável é o que ele chama de mediania. E o que é a mediania? O que é esta justa mensura? A justa medida nos diz nem tanto nem tão pouco. É a satisfação do realmente necessário. Nós podemos até nos reportarmos um pouco, se nos cabe, de Epicuro, onde é dito que o ser humano tem desejos naturais e necessários
tem desejos naturais, mas que não são necessários, e que tem desejos que não são nem naturais, nem são necessários. Parece que a justa medida, a mediania, deve se basear naquilo que é natural e é necessário. Então, Aristóteles não está dizendo que para atingir a felicidade, o bem viver, se deva copiar modelos falsos, porque o comportamento falso não pode existir quando baseado na justa medida. Somente coisas verdadeiras podem ser vividas através de um comportamento que se baseia no caminho do meio, na justa medida. Você não se torna um extremista, indo apenas para a esquerda, nem um extremista indo apenas para a direita. Mas você irá para a esquerda quando isso tiver que estabelecer a justa medida. E você irá para a direita quando isso tiver que estabelecer a justa medida. E um hipócrita não sabe o que é a justa medida porque não se baseia no que é autêntico. E a justa medida diz respeito às coisas autênticas. Então a ética nicomaqueia aponta na direção do bem viver, mas o critério, o caminho, é a mediania. Voltando ao comportamento de Jesus, então, eu pergunto a vocês: o comportamento desse homem ia apenas para a esquerda, ou às vezes ia também para a direita, em busca do estabelecimento da justiça? Jesus não expressa a sua ira no templo apenas pelo prazer de bater em vendilhões do templo, prazer em bater em pessoas. Ele não se torna inconsciente do que é justo, ok? Feita essa recapitulação, já podemos escrever 3 perguntas para vocês se divertirem